Amém. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, Teu Espírito dentro de nós, preparando condições para receber esse alimento de hoje à noite, como uma porção sobrenatural, como uma peça de quebra-cabeça, Senhor, que se encaixe. O Teu Espírito dentro de nós operando isso hoje à noite, Senhor, nos trazendo convicções da Sua palavra. Aleluia. Eu declaro cada homem, cada mulher aqui hoje à noite, o Teu Espírito Santo trabalhando receptividade daquilo que o Senhor vai ministrar através de mim. Eu não vou ministrar o que eu estudei em casa, eu não vou ministrar o que eu acho, mas eu vou ministrar a Tua porção que tem poder hoje à noite para acrescentar a vida. E eu creio também, Pai, na atuação do Teu Espírito sobre nós, na atmosfera desse lugar, trazendo a alegria da Tua vida, trazendo aquela percepção, Senhor, de alegria, aquela percepção gostosa da presença do Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Abre a tua Bíblia, querido, lá no Evangelho de João, capítulo 1. Versículo a partir do 1. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos sós. Nunca. Uma promessa sua que o Senhor estaria conosco todos os dias, em casa, no nosso trabalho, nas escolas, nas faculdades, andando pelos caminhos, quando estivéssemos juntos. Obrigado porque o Senhor está aqui hoje à noite, dentro de nós, sobre nós e na Sua palavra. O Evangelho de João, os 4 evangelhos, eles têm uma figura principal, uma pessoa principal. Os 4 evangelhos, ele fala sobre quem? Sobre Jesus, ele é a figura principal. Então, o Evangelho de João, assim como todos os outros, começa falando sobre ele, amém? Diz, no princípio era aquele, que é a palavra. Quem é esse aquele? Jesus. Diga, Jesus como a palavra. Diga, a palavra é Jesus. Amém? No princípio é aquele que era a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. No princípio, Jesus estava com Deus aonde? Onde é que você fala hoje? A palavra, ela está em qual parte do seu corpo? Nos seus olhos, nos seus pés, nas suas costas. Onde é que a palavra está? Na sua boca. Então o Evangelho de João começa dizendo, ele era aquele que era o verbo. A palavra, ele estava com Deus aonde? Na boca de Deus. O poder criador. Amém? Diga, a palavra de Deus, ela tem poder criador. Desde sempre. Diga, sempre ela teve poder criador. Amém? Falando de forma bem clara, queridos, isso numa eternidade muito passada, muito longínqua, que ainda é válida. Lá no livro de Apocalipse, Jesus, quando ele aparece para João, ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que sempre existiu e aquele que sempre vai existir. Amém? Então, o que o Evangelho de João está revelando é que antes que o próprio Jesus, ele fosse algo recém-criado, ele escolheu antes de ser, eu vou dizer para que você entenda, antes que Deus criasse ele no mundo espiritual como uma criança, ele escolheu ser a palavra. Sabe por quê, querido? Porque ele sabia que os homens, eles iriam valorizar muito mais algo que eles pudessem ver do que algo que eles pudessem falar. Então a primeira manifestação de Jesus em toda a criação não é como um ser, não é como um homem, não é como um Deus, não é como um bebê, é como a palavra. Eu tenho Bíblia cronológica, eu tenho 2 Bíblias cronológicas, uma na cronologia em que a palavra foi escrita e outro na cronologia do mundo espiritual. E o primeiro versículo é esse. No princípio, no começo, ele era o verbo e ele estava na boca de Deus. Por quê, querido? Porque as pessoas podiam alegar, mas eu não estou vendo Jesus, eu não estou tocando em Jesus como um homem de barba, de cabelo. Mas, querido, Deus criou tudo com a palavra dele, que era o próprio Jesus, na boca dele. Esse é o poder criador, e isso vai valer para toda a eternidade.
Amém? Diga, quando eu falo a palavra. Diga, não são minhas emoções. Diga, não é o que eu quero falar. Diga, não é quando eu falo a minha vontade. Diga, quando eu falo a palavra, eu estou colocando um poder criador que sempre existiu para funcionar. Amém? É isso que o Evangelho de João está dizendo. No começo, no princípio da criação, ele era a palavra. E a palavra, ele está na boca de alguém. Amém? Ele estava na boca de Deus. Lá em Efésios 1, em Provérbios 8, diz que Deus engravidou da gente. Efésios 1 em Provérbios 8 está dizendo que Deus engravidou da gente. E ele diz que ele pensou cada um de nós ele pensou antes. Ele equipou, ele estabeleceu, ele criou os destinos. Ele, em toda a sua perfeição, ele nos criou. Ele não criou ninguém para ter uma vida medíocre, ou para viver doente, ou para viver necessidades. Ele nos criou perfeito nele. Dentro dele, querido. Sem ele é impossível a gente ter uma vida prazerosa. Sem ele é impossível. Porque nós somos criados dentro dele. Então, lá em Provérbios 8 diz que quando Jesus era criança no mundo espiritual. Ah, pastor, eu nunca vi isso. Lê de novo, vá lá. Diz que, e você pega a revelação de Efésios 1, eu posso entender, querido, que o próprio Jesus, dentro do próprio Deus, antes dele se tornar uma criança espiritual, ele disse, eu quero ser a palavra antes. E a Bíblia diz, querido, que essa palavra não era apenas uma palavra. Lá em Provérbios diz que Jesus era o ajudante do Senhor na criação e era o arquiteto. Ou seja, não é uma palavra solta. Ela é uma palavra eficaz. Amém? Diga, eu posso ter Jesus operando de forma prática na minha vida. Sempre que eu abrir a minha boca e falar a palavra. Amém? Aleluia. Aleluia. Diga, eu vivo pela fé. E o que é viver pela fé, querido? É crer em coisas que nós ainda não vemos. Porque tem pessoas que pensam assim, eu vivo pela fé, eu nunca vou ver. Não, querido, a palavra diz que um dia todos vão ver. E quando é esse todos vão ver? Não é no arrebatamento, quando a igreja, a noiva vai ser arrebatada, mas é quando Jesus voltar com a noiva para governar a terra. A Bíblia diz que todos verão. Ou seja, não vai ser necessário mais crer sem estar vendo. A fé ainda vai existir, a fé ela sempre vai existir, mas o funcionamento dela vai mudar. Então, querido, quando Jesus voltar para governar a terra, para tirar o governo que o homem estabeleceu naturalmente, para governar sobre a terra, então todo olho verá. Agora, por que nós vivemos pela fé? Porque nós antecipamos esse governo sobre a nossa vida. Amém? Jesus disse, o reino dos céus está entre vós. Aí ele disse, aonde? Dentro. Amém? Diga, eu posso antecipar um reino que um dia todo mundo vai ver, que vai ser governado a partir de Jerusalém. Então, querido, um dia todo mundo vai ver que Jesus vai governar a terra a partir de Jerusalém. Mas ele disse, o reino já chegou para aqueles que creem e está dentro de você. Amém? Ou seja, o governo de Jesus, querido, no milênio em Jerusalém não vai haver fome, não vai haver doença, não vai haver pragas, não vai haver nenhum problema para o ser humano. E esse governo, ele disse, já está disponível para quem crê hoje. Você já pode viver ele hoje. Ou seja, mesmo que ainda a humanidade não esteja vendo Jesus governando de Jerusalém, mas ele disse, já está valendo para quem crê, mesmo sem ver. Porque a palavra é uma verdade, querido, que nunca vai mudar. Tudo muda, querido, a ciência muda, o dinheiro muda, a economia muda. Os cientistas hoje dizem uma coisa, e semana que vem um grupo de cientistas australianos, americanos, ingleses, mudam tudo. Mudam tudo. Sabe, a ciência há 10 anos atrás, diga, quando comer, beba água. E depois disse, não beba mais água, e agora beba água. Porque, querido, não é firme, não é seguro. Não é seguro. A física dizia há muito tempo atrás que o núcleo dos átomos, eles estavam bem juntos, agora não estão mais.
Os prótons e os nêutrons, que a ciência dizia que eram bem juntos, já não é mais. Por quê, querido? Porque muda, não é seguro. Um governo humano estabelece uma economia, não, nunca vai acontecer nada, acontece. A única coisa segura, querido, você quer se apegar a uma coisa segura, a única coisa que nunca vai mudar é a palavra. Ela nunca vai mudar. Ela era a árvore da vida no Gênesis, ele era a palavra que saía da boca de Deus em João, capítulo 1, versículo 1. E ela nunca vai mudar, querido. Querido, eu quero te dar uma notícia, você não está no cartório. Viu? Se você quiser uma experiência natural, vá lá no cartório, tem 3 aqui em Caicó. Bata e diga, eu quero viver coisas naturais, vá lá. Viu? Você não está num tribunal, você não está na delegacia da Polícia Civil para fazer um BO. Aí está aberto, vá lá. Amém? Diga, eu nasci de novo. Diga, a minha natureza é crer. Se você não crê, querido, você está fora da sua natureza. Amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Esse impossível, querido, pode ser traduzido como viver adequadamente. Sem fé, querido, você não vai funcionar do jeito que Deus criou você para ser. Amém? Não vai acontecer. Pastor, mas isso é loucura. Mas a Bíblia diz, querido, que o Evangelho é loucura. Um Deus que sai da sua divindade e vem ser homem é loucura. É tudo loucura, querido. É tudo loucura. Abrir mar, alimentar o povo 40 anos num deserto, sandália sem se estragar, roupa sem se estragar, ressuscitar defunto, querido, tirar a moeda de boca de peixe. Está entendendo? Lá em Apocalipse você vê a cidade celestial quadrada, 2.200 quilômetros, é tudo loucura, querido. Então, se você quiser alguma coisa sensata, vá para um cartório. Você quer coisinhas bem humanazinhas, bem reguladazinhas, sabe? Vá para a cidade judiciária. Vá lá na vara do trabalho e peça permissão. O juiz, deixa eu morar aqui, porque eu quero coisas, sabe? Não, querido, nós vivemos pela fé. Amém? Nós vivemos pela fé, querido. Diga, eu não preciso saber de tudo para ser feliz. Amém? Querido, você vai lá em Gênesis. O que faltava para Adão? O que faltava para ele? Ele ia morrer? Eterno. Tinha doença? Nem sabia o que era isso. Tinha necessidade de alguma coisa? Passava fome? E a única coisa que Deus disse a ele: não coma, coma de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. Querido, isso era difícil? Isso é complicado? Isso é muito simples. Digo que Deus falou com Adão. É muito simples. Aí o que foi que a serpente fez? Ela acrescentou a simplicidade de Deus. Disse, não é bem assim. Adão saiu da simplicidade. Quando ele saiu da simplicidade, ele saiu do governo da vida de Deus. Diga, toda vez que a minha fé deixa de ser uma fé simples, a vida de Deus para de me nutrir. Eu não estou falando, querido, de salvação, eu estou falando de Deus manifesto na sua vida. Amém? Querido, eu não queria nem saber. Sabe, se Deus dissesse para mim, se eu fosse Adão, não coma ali, não, dizia, Senhor, está resolvida a parada. Não, e se Deus dissesse, você não tem curiosidade de saber? Eu disse, não tenho nenhuma, Senhor. Minha curiosidade é zero, não tenho nenhuma curiosidade. Porque o que está acontecendo aqui, rapaz, já é suficiente. O diabo, ele colocou uma curiosidade em Adão, sabe? E ele não pensou assim, rapaz, entre Deus aqui comigo, todo dia, manifesta. E a curiosidade, o que eu escolho? Ele escolheu a curiosidade, dançou. Dançou, querido. Diga, a vida com Deus é sempre uma vida simples. Eu não estou dizendo, querido, que Deus não tem níveis profundos. Eu não estou dizendo isso. Deus tem níveis profundos. A Bíblia diz que Ele é a raiz de Davi. E o que é a raiz de Davi? A parte visível, simples. Mas Ele é a estrela da manhã, profundidade. Eu não estou dizendo que Ele não tem níveis profundos.
Eu estou dizendo que a nossa vida, ela é sustentada pela parte simples. Amém? Eu estou dizendo que a nossa vida, ela é sustentada pela parte simples. Tem o profundo, querido, claro que tem o profundo. Você acha que Deus não ia aprofundar o relacionamento dele com Adão? Ia. Mas o que Deus estava dizendo é, sua vida depende disso aqui. Não coma daquela árvore. Com o tempo, querido, você vê em Gênesis Deus aprofundando a vida dele com Adão. Você vê, Deus criou Adão um tempo. Aí depois disse, cultiva esse jardim aqui, foi outro tempo. Você já aprofundando, depois disse, ei, chame os animais, dê os nomes, outro nível. Você está entendendo? Aí depois Deus disse, vamos dormir aqui. Vamos dormir aqui, você... Aí ele foi dizer, Senhor, eu vejo aqui é o bode tem a cabra, o jumento tem a jumenta, o cavalo tem a égua, o leão a leoa. Ou seja, Adão começou a questionar, e Deus disse, vou botar você para dormir, você está começando a atrapalhar. Aí Deus botou Adão para dormir. Quando Deus botou Adão para dormir, que Adão acordou, tinha uma mulher. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Quando Adão quis sair da simplicidade, Deus disse, está na hora de descansar aqui, ó. Vem dormir aqui. Quando ele acordou, tinha uma mulher. Você está entendendo, querido? Deus tem o profundo, querido, o oculto, o escondido, o secreto, o enigmático. Mas isso não sustenta a nossa vida. Isso é uma caminhada. O que sustenta a nossa vida, querido, é o simples. Você está entendendo? São duas verdades, queridos. Existe o simples, existe o profundo. Mas o profundo, ele não sustenta a nossa vida. Saber de tudo não sustenta a nossa vida. Me diga uma coisa, você sabe de mais conhecimento ou informações hoje ou quando você era criança? Me responda. Você sabe de mais coisas na sua cabeça, no seu HD, no seu Google da cabeça. Tem mais informação hoje ou quando você era criança? Aí me diga uma coisa, isso te faz mais feliz? Te faz mais feliz? Não. Não te faz mais feliz. Porque é todo mundo que teve uma boa infância se lembra com saudade da infância. Porque ali era simples, querido. Ali era simples. Sabe, seu pai e sua mãe faziam tudo para você. É por isso que Deus diz, quem quiser os suprimentos do reino tem que voltar a ser como uma criança. Não uma criança emocional, não uma criança birrenta, mas uma criança que confia. Quem já saiu com o pai e com a mãe se perdeu? Você foi num parque, num lugar e você se perde. Né? Acontecia muito comigo, eu saía com a mão, eu saía com a... Bebê, vem cá, bebê, você é maior do que eu, você vai ser minha mãe. Você vai ser mames. Eu tenho não, bebê. Tá. Não, a outra mão, bebê. Eu estava aqui andando com mamãe e eu olhando as coisas. E de repente mamãe olhava outra coisa, eu me entretia, ficava, não via mais ela. Quando eu olhava que eu não via mais ela, rapaz, era um desespero. Isso já aconteceu com você? De estar num lugar? Não, toda vez que você foi bad boy? Ih, foi, bebê. Meu Deus. Rapaz, mas quando eu me perdia da minha mãe... Gente, eu estou me sentindo tão só. Quem já se perdeu da mãe aqui? Pelo amor de Deus. Foi, né? Não, levanta a mão de novo. Pelo amor de Deus, né? É. Ah, eu estou quase forever alone aqui. Pode sentar, amor. Obrigado. Sente lá. Querido, se perder da mãe não era uma sensação aterrorizante? Não era? Era ou não era? Rapaz, mas depois que você via... Quando eu via minha mãe de novo, ou meu pai, aquilo dava um conforto, não dava? É assim, querido, é essa dependência que o Senhor quer que a gente experimente dele. Sabe, querido, a nossa vida não pode depender se a economia do Brasil vai bem, se não vai, se o governo não presta. Não, querido, é com ele. É com ele. É o tempo que você dá para ele, é o quanto você se achega a ele, querido. Sabe, querido, toda a fonte de segurança que um ser humano pode ter é só ele. É só ele, é só ele. Eu tenho vivido experiências pessoais, querido, que algumas eu não posso contar ainda. Sabe, mas eu tenho experimentado, querido, dele me afagar como se eu fosse uma criança. Um dia desse eu me peguei o Senhor falando no meu espírito, o dia que Ele me criou. Eu estava em casa num momento com Ele, e Ele veio e
compartilhou o dia que ele me criou. Ele disse, eu criei você perfeito. E ele foi dizendo. Sabe, querido, nada do que está lá fora pode te passar essa segurança. Eu não estou dizendo que as coisas que estão lá fora, que elas são inúteis. Não, elas têm a sua aplicação. Amém? Uma faculdade, um shopping, um tribunal, um mercado, uma sorveteria, um supermercado, eu não estou desprezando, elas têm a sua aplicação. Mas a única coisa que te dá segurança é Ele, a palavra dele. Amém? É reconfortante, querido. E a nossa vida depende desse contato simples. Quando Adão quis sair dessa simplicidade, primeira vez que Adão quis sair da simplicidade, Senhor, e não sei o que, e o bode e a cabra, ele disse, dormir. Porque, querido, Adão não quis se afastar da simplicidade. Não foi quando a serpente falou com Eva e quando ele foi comer daquele fruto que não era uma maçã. Amém? Não foi aí. Foi quando ele começou a questionar demais. Deus disse, governa a terra. Você pega Gênesis 1:26, governa a terra. Ele governava. Lavra o jardim. Ele cuidava do jardim. Dê nome aos animais. Quando Deus foi aprofundando o relacionamento. É por isso que Deus vai aprofundando as coisas no ritmo dele. Amém? Diga, as coisas vão acontecendo no tempo do Senhor. Deus foi aprofundando, querido. Deus não disse assim, ei Adão, agora eu vou lhe revelar toda a criação. Não, senão ele tinha pirado. Ele era um homem, Adão era um homem. A única diferença dele para nós é que ele era eterno. E que ele não tinha referenciais negativos como a gente. A gente já cresce, a gente já escuta a nossa família e os jornais e a sociedade falar sobre morte, sobre doença, sobre criminalidade. Então isso vai gerando medo, vai gerando insegurança. Você vai vendo fulano morreu ali, os mais velhos morreram. E Adão não tinha esse referencial de fragilidade. Você está entendendo? Mas ele era um homem. Você acha que Deus não ia contar tudo para ele? Deus ia. Deus disse ao próprio Abraão, esconderia eu alguma coisa do meu amigo Abraão? A Bíblia diz que o Senhor faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, aos profetas. Não, querido, Deus não tinha intenção de ocultar de Adão. Chegaria um tempo. Porque lá em Gênesis diz que todo final da tarde ele vinha ter com Adão. Então, querido, você vê um relacionamento se aprofundando. Você está entendendo? Nos primeiros dias Deus veio e disse, olha, eu criei você, você vai governar essa terra. Assim como eu governo toda a criação, e disse, você vai lavrar esse jardim. Querido, o que era lavrar um jardim? Não é que Adão fosse um jardineiro, querido. Deus estava envolvendo ele. Você está entendendo? Lá em Coríntios, Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Cooperador é o que, querido? Está envolvido. Diga, toda cooperação precisa de envolvimento. Então, governar, querido, cooperar é estar envolvido. Você está entendendo? Está envolvido com aquilo que o Senhor está fazendo com a vida dele. E olha o que Deus falou com Adão, eu vou te envolver, cultive esse jardim aqui. O que é um jardim, querido? É um lugar de delícias. Sabe, se um dia você morar numa casa grande, numa mansão, e você tiver um jardim, você vai ver que naturalmente, querido, no final da tarde o ser humano ele é atraído aos jardins. Você já percebeu isso? Que o ser humano, se você pega um ser humano e coloca ele num jardim, de manhã ele vai lá, passa pouco tempo. No final da tarde, querido, o ser humano corre para o jardim. Porque isso está na nossa memória mais instintiva, mais antiga. Porque quando Adão estava no jardim, era o momento mais delicioso do dia, no final da tarde, quando o Senhor vinha para estar com ele. Você pode ver o momento mais prazeroso da vida do ser humano, né? Entre o final da tarde e o início da noite. Se você tiver um jardim, querido, o negócio fica de Deus. O ser humano ele é atraído por isso. E você veja, Deus ia colocando gradualmente. Governe a terra, lavre o jardim. Aí depois, um outro tempo, vamos ver os animais, a diversidade, você vai colocar o nome. Querido, Deus não podia chegar para Adão e dizer, está aqui o manual, o livro, com o nome dos animais. Podia ou não? Por que foi que Deus disse a Adão, deu os nomes? Envolvimento. Envolvimento. Porque Deus queria, querido, que Adão não apenas conhecesse ele, mas provasse dele. Amém? Provasse dele.
E apenas a experiência da salvação, querido, ela, apesar de ser muito preciosa, de ser maravilhosa, de nos garantir eternamente com Ele, querido, mas ela ainda é muito pouca para uma vida com o Senhor. O Senhor não nos quer apenas salvos, e Ele não nos quer apenas conhecendo Ele. E a Bíblia diz que conhecer, querido, é muito maravilhoso, porque aquele que conhece o seu Deus, ele é forte e faz proezas. Amém? Isso é um nível. Salvação é o primeiro nível, conhecer o Senhor é o segundo nível. Mas a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Quando você se aprofunda nesse outro nível com Ele, querido, você vai ver que Ele é bom em tudo. Amém? Então Deus ia aprofundar Adão, sabe, com o tempo Ele ia mostrar o profundo para ele. Mas quando Deus chegou no terceiro degrau, Ele já começou a complicar. Sabe, tem coelho e coelha, jumenta e jumenta, vaca e boi. E por que é que eu não tenho uma? Aí Deus disse: bora dormir. Tu está atrapalhando muito, está muito questionador. No nosso nordestino aqui, regional, né? Você está muito perguntador de besteira. Está começando a atrapalhar. Daqui a pouco você vai querer misturar os animais. Por quê, querido? Olhe para você ver como os nossos valores, eles são completamente diferentes da palavra. Você vai para a escola, primeira coisa que as professoras, quando você vai crescendo, quem estudou aqui? Amém? Os professores vão te dizendo assim: você tem que ser questionador, você tem que perguntar. Não é assim? O menino inteligente é aquele que pergunta, né? Aí você vai chegando ali, 7ª série, 8ª série, é o professor de geografia, o professor de história vai dizendo: você tem que criar senso crítico. Não é? O problema, querido, não é você perguntar, não é você ser questionador, não é você ter senso crítico, não é você desenvolver sua inteligência, é você desenvolver isso da forma errada. Você está entendendo? Porque uma coisa, querido, é você se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não entendo isso aqui, me leve a níveis mais profundos. Mas na escola a gente aprende assim: eu não estou entendendo isso aqui não, isso aqui não existe não, me prove que isso existe. Eu duvidei, ó, com acento agudo no ó. É esse tipo de questionamento, querido, que a gente aprende naturalmente. Esse tipo de tolice. Não, menino inteligente é aquele que pergunta tudo. Papai, como foi que eu nasci? Foi uma cegonha. Mas os meninos de hoje em dia não acreditam mais em cegonha não, querido. Os moleques são críticos ao quadrado, ao cubo. Então, querido, enquanto Adão estava naquela simplicidade ali, Adão tinha tudo. Tinha jardim, tinha ouro, tinha rio, tinha frutas, tinha os animais, tinha mulher, tinha tudo, tinha o Senhor. Amém? Você está entendendo? Deus, Ele nos leva, querido, a lugares mais profundos. E isso existe, isso faz parte. Mas isso não sustenta a nossa vida nele. Você está entendendo? Isso são níveis para você ir conhecendo e provando. Mas o que sustenta a nossa vida, querido, é uma fé simples. Está entendendo? Queria chegar o dia que o Senhor ia dizer: Adão, olha aqui, essa árvore aqui é assim, assim, ia dizer tudo. Mas ele quis queimar uma etapa, ele quis pular uma etapa do tempo. E isso é que foi prejudicial. Foi onde ele perdeu. Você está entendendo, querido? Hoje eu não quero saber de absolutamente nada. Eu não tenho nenhuma ansiedade por saber coisas que eu não sei, que vão me tirar da simplicidade com o Senhor. Chega o tempo, querido, que eu vou saber. Chega o tempo que a gente vai saber, querido. Ele nos dotou de inteligência. Vai chegar o tempo que nós vamos saber. E Paulo ainda diz lá em 1 Coríntios 13, ele diz: eu já... querido, ele fala sobre a fé, sobre a esperança, sobre o amor. Mas ele diz: ainda é imperfeito. Chegará um dia que nós vamos conhecer tudo, assim como nós somos conhecidos, querido. Então não precisa de ansiedade. Amém? Porque, querido, de que adianta você saber tudo e não ter a vida de Deus te sustentando nele? Pelo contrário, eu acho que você saber mais coisas sem estar com o Senhor é angustiante. Porque você sabe de tanta coisa que você fica: ai, Senhor, eu sei de tanta coisa e isso não está adiantando de nada. O problema, querido, não é saber muita coisa, é que você perdeu o lugar da simplicidade de estar com o papai. Você está entendendo? Isso é uma coisa que faz parte da nossa vida. Existe o simples e o profundo. Mas o que sustenta a nossa vida, que traz paz, alegria,
bem-estar, segurança, convicção. É o simples nele. Se você trocar o simples dele, querido, se você soltar o simples dele pelo profundo, você fica sem a vida dele. Não, pastor, mas eu quero me aprofundar. Mas você se aprofunda, querido, agarrado na simplicidade dele. Você está entendendo? Isso é o que mantém a nossa vida, querido. Se você for atrás de cascavear coisa demais, querido, você não vai achar nada bom. Você abre um Google e diz oxigênio, a primeira coisa que aparece assim, o oxigênio que a gente respira hoje não era o que se respirava há 200 anos atrás. Você pega laranja e diz a laranja de hoje não vale nada, não tem mais vitamina C. Tá tudo esculhambado, querido. Você está entendendo? Porque, querido, Deus não está exigindo qualificação da gente para Ele estar com a gente. Sabia que Deus não está pedindo diplomas da gente para estar com a gente? Ele não está dizendo se qualifica, Ele está dizendo creia. Ele está dizendo não está qualificado. Não, querido, qualificação é outra coisa. Qualificação, preparação é outra coisa, querido. Para que Ele esteja com você, Ele só pede assim: ei, eu sou eterno, eu sempre existi, eu estou morando dentro de você, eu estou na sua boca com uma palavra, e ainda pode ser melhor. Eu ainda posso estar com você todos os dias, porque eu já estou. Aí, querido, quando você abraça esse simples, aí que a coisa fica gostosa. Você está entendendo? Aleluia. Você vê Nicodemos, que era um mestre da lei naquela época. Um cara que era entendido de tudo, tanto das leis espirituais daquela época, como de leis jurídicas. Um cara que estava no topo da sociedade judaica daquele tempo. E ele foi procurar Jesus de madrugada, porque Nicodemos não era um cara que procurava ninguém para consultar. Pelo contrário, ele era procurado para ser consultado por pessoas. Ele disse: se eu for de dia, eu perco meu status. Se eu for procurar esse cabo de dia, eu perco meu status, porque todo mundo é quem me procura. Todo mundo é quem me procura. Se eu vou de madrugada, para ninguém me ver. E foi. Ele disse: como é esse negócio aí de nascer de novo? Como é esse negócio? Eu vou ter que pegar a mamãe, passar a manteiga, entrar dentro da véia. Como é esse negócio de nascer de novo? Aí Jesus disse: não, é muito mais simples. Não precisa da manteiga, não precisa de entrar na véia. Ele disse: é só crer e começar de novo. É só você crer que eu sou o Messias, está tudo certo. Você está entendendo, querido? É muito mais simples do que o ser humano complicou. É muito mais simples. Muito mais. Sabe, querido, a Bíblia diz assim, que nós somos curados nele. Curados é desfrutar de saúde em tudo. Mas se você for para o Google, querido, ninguém tem saúde no Google. Ninguém tem. A Bíblia diz uma coisa bem simples: você já está curado, Ele já te curou pelas pisaduras dele. Isso é uma verdade que não muda nunca. Você dá um tremelique no olho, você vai para o Google, aí diz, início de AVC. Você, meu Deus. Você já sai da simplicidade, você já deixa de ser alimentado pela vida dele, vai procurar coisas que não são seguras. Você está entendendo, querido? A Bíblia diz que nós somos supridos de tudo. Lá em Efésios 1 diz que todas as bênçãos, querido, nós já temos. Sabe que o impedimento das bênçãos não está com o Senhor. Não tem nenhum impedimento. Lá em Efésios 1, querido, diz que desde quando Ele nos criou, dentro dele já estava tudo pronto. Já estava tudo pronto. Aí Efésios 1 diz assim: é pela fé. É só crer. Aí o Senhor perguntou: o que te impede de crer? O que te impede de crer nele como Pai, nele como supridor? Aí a própria Bíblia responde, querido. Abra aí, Romanos 12.
A nossa vida depende do simples, querido. Romanos 12:1. Ei, querido, eu não vou dizer que eu sinto, mas eu já percebo a alegria nisso que ele está falando. Ei. Ei, aleluia. Oh, querido, é tão simples ser mantido pela vida dele, querido. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, eu rogo-lhes. O que era, traduzindo para o popular, o que é que Paulo está dizendo? Pelo amor de Deus eu peço, pelas misericórdias de Deus, pelo que é mais urgente, que se ofereçam em sacrifício vivo. O que é um sacrifício, querido? Algo que tem que morrer. Amém? Diga, um sacrifício é algo que tem que morrer, que tem que perder, que tem que ser entregue. Isso é um sacrifício. Mas Paulo diz aqui, é sacrifício vivo. Quem é um sacrifício vivo? Nós. Quem deve morrer em nós? O antigo homem. Agora não é só o antigo homem para o pecado, querido. É o antigo homem para as crenças antigas, para as convicções antigas. Pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional. O que é racional, querido? Consciente, você sabendo o que você está fazendo. Amém? É você sabendo o que você está fazendo. Porque o que nos impede, querido, de ter acesso àquilo que o Senhor nos criou para ter, são crenças erradas. O que é que Paulo está falando aqui? Crenças erradas. Este é o culto racional, consciente. Amém? De vocês não se amoldem ao padrão desse. Padrão desse mundo é o que, querido? A realidade natural do mundo. Uma realidade decaída, querido. Não, querido, o pecado, ele é um dos menores dos problemas. Olha a realidade que Adão vivia, suprido de tudo, um jardim com ouro, com frutas, com rios. Mas ele saiu da simplicidade, foi para uma coisa complicada, perdeu tudo isso. Ao padrão desse mundo, mas transformem-se. Quem é que tem que se transformar? Quem é que tem que se transformar? Mas transformem-se. Quem é? Nós. Porque nós somos cooperadores, participantes. Temos que estar envolvidos nessa transformação. Diga, eu tenho que mudar. Diga, é um culto racional. Diga, consciente. Diga, eu tenho que ser consciente que eu tenho que passar por transformação. Amém? E para que essa transformação, querido? Essa transformação é pela renovação da nossa mente. Diga, a minha mente frágil, com medo, com referência de doença, com referência de pobreza, com referência de medo, com referência de destruição, ela tem que ser transformada. Diga, ela tem que ser entregue em sacrifício. Diga, ela tem que morrer. Diga, quem faz isso? Sou eu. Diga, de forma racional. Diga, intencional. Diga, eu vou matar. Eu vou transformar a mente natural. Em que, querido? Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes. Diga, se eu não intencionalmente quiser mudar, eu não vou ser capaz de experimentar. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus. Não é só ver, querido, não é só vislumbrar aquilo na vida de alguém, no YouTube, num vídeo. Deus quer que você prove. Agora ele diz, precisa se tornar capaz. Precisa tirar, querido, todas as referências, todas as crenças, todos os sensos de medo, de fragilidade. Sabe, somos nós que fazemos isso. Amém? E porque a Bíblia diz, querida, a Bíblia assegura que nós somos capazes de passar por transformação. A Bíblia diz, porque nós temos a mente de Cristo.
Jesus, ele foi capaz, querido, de passar pela transformação de ser uma divindade, vir a ser um homem, uma criança. Lá em Hebreus 6 diz que se submeteu e aprendeu de tudo, querido, etapa por etapa, até se transformar no sacrifício que tem lá em Levítico 1, o Cordeiro de Deus, aquele que João disse, o Cordeiro que se apresentou para ser entregue, para resgatar a criação original. Ou seja, Jesus foi capaz, querido, de passar por uma transformação de uma divindade para virar um Cordeiro. A mente dele, nós somos capazes, querido, de apresentar as nossas crenças antigas, de alguém frágil, de alguém doente, de alguém limitado, para se tornar governante, semelhança dele aqui na terra. Diga, agora isso é intencional. Porque Paulo disse que é um culto racional, querido. Racional não no sentido de racionalizar cartesianamente. Racional é consciente. Paulo está dizendo que você tem que ser consciente, que você precisa transformar a sua cabeça, matar o antigo, botar o novo, para que você seja capaz de experimentar. Senão a única coisa que você vai viver, querido, é apenas a experiência da salvação. Eu estou salvo, eu sou crente, mas eu não experimento do Senhor. Por quê? Porque a minha cabeça, ela está cheia de valores, de crenças que foram colocadas desde a minha infância, por sociedade, por família, por conhecidos, por ver mortes, roubos. E isso foi limitando. Aí Paulo disse, se você quiser experimentar mais do Senhor, você vai ter que tirar isso aí. Você vai ter que tirar isso aí. Você vai ter que matar. É um sacrifício vivo. Amém? Você está entendendo? São valores e convicções, querido, que tem que sair. Se você quiser experimentar mais dele. E é completamente possível, querido. Amém? Diga, está na hora de eu usar a minha fé. Amém, querido? Lá em Marcos 11, 23, diz que a fé, ela envolve um processo de você crer corretamente, pensar corretamente. Paulo diz, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for agradável, tudo aquilo que for de boa fama, tudo aquilo que for vida, nisso, pensai. Porque aquilo que você pensa, querido, tem um poder muito grande de governar a sua vida. Uma pessoa antes de pecar, querido, ele antes pensa em pecar. Uma pessoa antes de cometer um crime, antes de cometer aquele crime, ele pensou, ele se imaginou cometendo aquele crime. Provérbios diz, o homem é assim como ele pensa, assim ele é. Todas as limitações, querido, eles começam na visualização da nossa cabeça. De crenças erradas, de valores errados. Porque hoje em dia você vê pessoas tão... Quem já escutou aquela famosa frase? Meu filho, você não tem amigos. Seu único amigo é seu pai e sua mãe, para toda a sua vida. E isso vai governar a sua vida para sempre. Pastor, você está dizendo que meu pai e minha mãe estão errados. Eu vou te dizer de onde partiu esse pensamento do seu pai e da sua mãe. Eles sofreram em algum momento da vida, foram traídos ou decepcionados por alguém, e eles queriam evitar que você passasse por esse tipo de experiência. Então eles diziam assim, no máximo você tem colega. Colega. Amigo é só pai e mãe. Quando morrer você está só no mundo. Porque seu filho também no primeiro rabo de sair ele abandona. Assim como você vai fazer comigo. Meu ingrato. Não era por maldade, querido. Era por medo. Pelas experiências ruins que eles viveram. Não era por maldade, não é porque ele queria ferrar com a sua vida, é por medo, pelas experiências de medo que eles viveram. Mas isso vira um sistema de crença, isso vira um valor. Isso limita a sua vida. Aí Paulo diz, isso tem que ser entregue como sacrifício. Aí por que Paulo diz que tem que ser consciente? Porque você, querido, você tem que ser participante dessa transformação. Essa é uma transformação que o Senhor escolheu, querido, que não só Ele faria parte, que nós temos que fazer parte. Até quando, querido? Para sempre.
Até que o Senhor volte para levar a igreja dele, querido. Todos os dias você tem que estar lá. Eu mesmo me pego, querido, às vezes preocupado com coisas. Eu digo, não, isso aqui está desalinhado com a palavra. Isso aqui está desalinhado com a minha identidade. Eu vou oferecer isso agora. Senhor, eu estava pensando nessa ruma de besteira aqui, olha. Sacrifiquei agora. A sua palavra é a que é a verdade. Sabe, querido, quando as catracas começam a pensar demais, começa a sair fumaça, e como é que vai ser? Senhor, e fulano? Senhor, vou dar pis em fulano. Senhor, não sei o quê. Querido, está na hora de você sacrificar. Está dizendo, Senhor, está aqui. Eu só sei que a sua palavra diz que vai ser assim. Então eu vou dormir, Senhor, que nem Adão. Quando você descansa dele, quando você dorme nele. Porque o que era Eva para Adão, querido, era uma provisão. Adão disse, Senhor, eu estou sentindo falta de uma coisa. Querido, aquela criatura, meu pai, se fosse ele. Ele disse, Senhor, aqui ó, Senhor, tem ouro. Não tem ninguém para eu comprar nem vender nada, mas tem ouro, tem pedra preciosa. Tem 4 rios aqui, ó, e fruta que, eu nem compro. Senhor, eu não dou conta. Já fiz salada, já fiz crepioca, já fiz suco, vitamina. Todo dia muda, Senhor, o cardápio. Agora eu estou sentindo falta de uma coisa, Senhor. Sabe, querido, quando Adão falou com o Senhor, Senhor, eu preciso ser provido nisso. Aí Deus disse, aula para você ser provido em mim. Adão disse, qual é a primeira lição, Senhor? Ele, durma. Durma. Confie em mim. E no original hebraico, querido, quando você vai, você vê que esse momento da palavra em hebraico é que Adão dormiu nos braços do Senhor. E do lado dele, Adão tirou Eva. Não foi numa mesa de cirurgia, querido, foi no braço. Foi no colo. Aí quando Adão acordou, aquele suprimento que ele tinha pedido ao Senhor estava lá. Porque ele não atrapalhou, querido, isso. Porque se Deus não tivesse botado ele para dormir, ele ia queimar o fusível. Senhor, eu vi uma girafa, eu quero uma mulher bem alta. Aí depois vi um hipopótamo. Senhor, eu quero uma mulher gorda. Aí depois vi um tigre. Aí, Senhor, eu quero uma tigresa bem selvagem. Aí depois vi um coelho. Aí, Senhor, eu quero uma coelha. E querido, Deus não ia conseguir suprir ele, querido, com tanto questionamento besta. Deus ia dizer, peraí, você está crendo em mim ou você está virando um perguntador de besteira? Você quer uma mulher, ou você quer que eu bote as orelhas de coelho, o chifre da vaca, o focinho do porco, você quer o quê? Aí Deus disse, não, você está complicando demais. Você ainda quer ser suprido? Quero. Durma. Sabe, querido, descansar nele. Jesus disse, de que adianta se preocupar? Você não pode acrescentar 1 centímetro à sua altura. Os cabelos da sua cabeça estão contados. Sabe, os passarinhos e as plantas estão aí e eles são supridos. Por quê? Porque eles não atrapalham. Jesus disse, a natureza está na criação, o autossuprimento dela. Agora por quê? Porque eles não atrapalham. Não tem um dia que o boi acorda assim, esse capim não tá bom. Essa minha vaca já está com os quartos murchos. Está assim fora de esquadra. Não, querido. A natureza não tem queixa nenhuma. Por isso eles são supridos. Você está entendendo? Um passarinho nunca vai chegar nesse meu bico. É por isso que eles são supridos. Eles não complicam nada. Eles simplesmente são aquele que o Senhor criou eles para ser. E eles são supridos em tudo. Agora o ser humano vai complicando, querido, vai complicando. Ele vai confundindo profundidade no Senhor com complicação. Bota a mão na sua cabeça. Diga, hoje eu entrego como sacrifício. Diga, eu faço isso conscientemente. Porque eu tenho a mente de Cristo. Tudo aquilo que é complicado, todos os argumentos, todos os questionamentos tolos que têm me afastado da vida simples com o Senhor, de ser sustentado por Ele, de experimentar dEle, de experimentar da segurança dEle,
experimentar da vida dele. Hoje, consciente, eu quero fazer, eu entrego isso como sacrifício. Diga, eu tenho uma mente de Cristo, vigilante, e sempre que esse tipo de pensamento, de imagem quiser vir, eu vou levar ele cativo a Jesus, obedecendo a palavra, até que a minha mente seja completamente igual a dele. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, hoje eu entendo. Eu tenho, querido, muita sede de conhecimento. Mas hoje eu sou consciente. O conhecimento, ele não sustenta a minha vida. O conhecimento, ele não sustenta a minha vida. O que sustenta a minha vida, querido, é crer que Ele é meu Pai. Saber, querido, como funciona o trono de Deus, como é a roupa de Deus, como é a comida de Deus, como é o mundo espiritual, o que significa os 4 animais, os 24 anciãos, cada anjo que está na roda do trono. Isso é bom, querido, isso é bom. Agora, isso não sustenta a vida do ser humano. Porque você pode saber tudo isso e você pode ter uma crença que limita a sua cabeça de impedir que toda essa grandiosidade é seu Pai. Se você não crê que Ele é seu Pai, querido, você pode saber do profundo, do secreto, do oculto, do misterioso. Mas você tem que crer que Ele é papai. Você está entendendo a diferença? É papis. Sabe? Fala com Ele, vá dormir. Para de atrapalhar com tanto questionamento bobo. Está entendendo? Jesus disse, lá em João, você pega do capítulo 10 até o 15, Jesus disse, quando você aprender a orar, você vai pedir o que você quiser e você vai ter. Lá em Mateus 6 ele começa a dizer, vocês vão orar assim. Pai, seja feita a tua vontade. Querido, é a vontade dele, então se a vontade dele, descanse, vá dormir. Quando você descansar nele, querido, a provisão que você precisa vai estar do seu lado. Oh, Senhor, como a gente perde tempo com tanta besteira. A gente perde tempo com muita bobagem, querido. Com muito questionamento tolo. Oh, Pai, quanta maluquice ocupa a nossa vida. Ah, meu Pai, quanta paranoia maluca. Quanta informação inútil. A única coisa que a gente precisa crer, querido, convictamente, é que Ele é nosso Pai. Que Ele não nos criou para a doença, Ele não nos criou para a aflição. Ele não nos criou para ansiedade, querido. O seu e o meu projeto é perfeito. Ele nos criou dentro dele. Os nossos pulmões, intestino, estômago, coração, cérebro, coluna. Com todas as bênçãos, com toda a provisão. Se você começar a questionar, querido, se mover nas suas convicções erradas, você atrapalha. Oh, Pai, eu declaro dessa tua porção da tua vida, Pai, saindo dessa atmosfera e entrando dentro de nós, vindo fazer morada na nossa cabeça, morada na nossa cabeça, morada na nossa cabeça. Oh, querido, é sobrenatural mesmo. Para de perguntar besteira, querido. Você não está num cartório. Você não está num tribunal. Porque o reino dos céus
Porque o reino dos céus é sua plenitude, todo suprimento, toda a cura, todo o alimento, toda a provisão está disponível para todo aquele que se fizer como criança e voltar a depender do Abba, do papai, do papaizinho. Aleluia, aleluia, aleluia. Senta um pouquinho, querido, ainda não terminei. Eu quero ministrar a ceia. Abre aí. Ainda não é a ceia, eu vou entrar já. Filipenses 4:8, só para a gente encerrar. Pô, querido, tem uma porção do Senhor aqui hoje à noite, como se fosse um sorvete do céu. Sabe? E você não precisa fazer nada, querido, para experimentar disso. Só crê e pega. Filipenses 4:8. Diga, eu preciso mudar a minha mente com a palavra. Diga, eu preciso colocar a palavra, me alimentar da palavra todos os dias, para transformar a minha mente, para que eu experimente de tudo o que o Senhor tem para mim. Aqui, querido, vai um conselho bem prático. Filipenses 4:8. Sabe, querido, lá em Romanos 12, Paulo, pelo Espírito, diz: é você que vai promover essa transformação, amém? Eu pedi para você colocar a mão na sua cabeça hoje à noite, querido. Teve uma inspiração divina, teve, mas quando você voltar para casa, que pensamentos de fragilidade, de eu não posso, sei lá, de pobreza, de doença quiserem vir à sua cabeça, você vai dizer: ei, eu conscientemente não quero mais isso. Eu entreguei em sacrifício, e todos os dias, querido, nós temos que entregar isso em sacrifício. É um processo de transformação. Olha o que é que Paulo diz pelo Espírito, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. O que é a única verdade? A palavra. É a única verdade, querido. É a palavra que não muda. Tudo que for verdadeiro, a palavra. Tudo que for nobre,
tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Você está entendendo, querido? Isso aqui está incluso só o pecado, querido? Não, porque ele começa dizendo tudo que for verdadeiro. Doença, querido, pode ter um sintoma físico, mas não é a verdade. Ela tem que passar, ela tem que sair, porque a verdade é a palavra. Pobreza, querido, é uma coisa circunstancial, momentânea. Se você renovar a sua mente pela palavra, você terá uma vida suprida. Você está entendendo? Então, querido, isso tem que vir para o universo prático. Isso tem que vir para uma esfera de praticidade. Então, quando você estiver em casa, que começar a vir pensamentos: eu não sou capaz, eu não posso, eu sou frágil, eu aprendi isso, eu vi meu pai, minha mãe fazer isso, eu vi não sei o que, e coisas de fragilidade. Não, eu não posso ir num supermercado porque eu tenho medo, eu tenho temor, eu vou ser assaltado. Eu não vou numa lotérica porque eu vou ser assaltado. Não, eu não vou viajar com ninguém porque fulano vai virar o carro e vai morrer esbagaçado na estrada. Não vou sair de casa porque eu estou com medo. Todos esses pensamentos de fragilidade, querido, você vai substituir por tudo aquilo que é verdadeiro e tudo aquilo que é bom. Do mesmo jeito que você imagina fragilidade sobre você, querido, você vai imaginar conquistas sobre você. Você vai ver sua casa, você vai ver seu carro, você vai ver sua família, você vai ver seus filhos, você vai se ver com saúde, você vai se ver com gozo, em plenitude, avançando. Querido, você é completamente capaz. Sabe, está na hora de você começar a usar a sua fé. Sabe, querido, por muito tempo eu criei para muitos de vocês, querido, mas Deus disse: vem, cuida do jardim da tua vida, faz participante dela. Querido, não vou deixar de crer para você. Sabe, quando você tem crianças na fé, por muito tempo, os líderes pescam para as crianças comerem. Mas, sabe, querido, o Espírito e os líderes, eles não querem. Eu não quero, querido, que vocês sejam dependentes da minha fé. Vocês estão entendendo? Está na hora de crescer um pouco mais. Está na hora de amadurecer um pouco mais. Sabe, se eu sempre ficar pescando pela fé para você, você nunca vai aprender a pescar. Você vai ser uma criança para sempre. Sabe, eu estou em casa, eu me alegro com o futuro de vocês. Sabe, eu vejo pelo Espírito, pela fé. Eu digo: obrigado, Pai, eu estou vendo fulano lá na frente, maduro, seguro, avançando. E eu não vejo pelo Espírito, querido, só pela fé. Eu vejo literalmente pelo Espírito. Tem pessoas que ligam para mim: ai, pastor, isso não vai dar certo. Eu disse: rapaz, essa sua notícia já chegou errado, porque eu já vi, vai dar certo. A pessoa vai lá, querido, faz dar certinho. Só que como a gente é uma igreja de quase zero testemunho, querido, você tem que aprender a sua boca e dizer as grandezas do Senhor na sua vida. Sabe, o povo vem contar as coisas só para mim, conta uns para os outros. Porque no final das contas, às vezes só eu e a mulher acaba sabendo, conta para os outros. A Bíblia diz: falem uns com os outros, com cantos, com hinos, com salmos, com testemunhos. Isso fortalece e edifica a fé. Sabe, está na hora de você pegar a sua vara e pescar o seu peixe. Está na hora de você desenvolver sua fé. Eu não vou parar de crer com você. Mas se você começar a crer para você mesmo, querido, ajuda bastante. Você. Amém? Diga: está na hora. Eu vou desenvolver a minha fé. E o conselho prático disso, querido, que Paulo está dizendo é: pense o que é bom. Pense o que tem vida. Ao invés de se pensar frágil, fraco, eu não posso fazer isso. Você pode, querido. Lá em Hebreus diz que o Senhor não nos fez com espírito de medo, com espírito de limitação, com espírito de temor. Ele fez você pleno. Todo medo, querido, é mentiroso. Todo medo é mentiroso. Todo medo é mentiroso, querido. Toda fragilidade, ela é mentirosa.
Porque o Senhor não nos deu espírito, identidade de temor. A Bíblia diz, mas antes de fortaleza. Querido, o que é uma fortaleza? Uma convicção que não pode ser removida, é uma fortaleza. Você já viu as portas de um forte, de uma fortaleza? Eles eram construídos para não poderem serem arrombados. Era com madeira de lei, querido, curtida por anos e anos, ainda com ferrolhos enormes, do ferro mais rígido que existia. E virava uma fortaleza e os homens não podiam entrar. O Senhor não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de fortaleza, de convicção, querido. Até chegar um ponto que um dia o medo não vai mais entrar. Vai até bater, mas vai bater numa fortaleza. Vai bater à toa. Sabe, se veja forte. Se veja forte. Essa fragilidade não vai ficar para sempre. As limitações, querido, não vão ficar para sempre. É uma vida pela fé, querido, pelo amor de Deus. Sabe, você tem que exercitar isso. Sabe, querido, quando você passa o dia em casa, abre o final e diz, eu não vou conseguir isso não. Querido, de noite você está uma porqueira. Você passa o dia todo, não vou sair de casa que eu vou ser assaltado, fulano faz aí em mim. Você mesmo se autoalimentou com esse tipo. E, querido, quanto mais você faz isso, isso virou uma convicção. Deus criou a repetição para criar convicções. Se você repete coisas de você negativas, isso vai governar a tua vida negativamente o tempo todo. É por isso que Paulo diz, é um sacrifício. Senhor, está aqui esse pensamento chibata. Oh, que pensamento chibata. Eu vou no supermercado, querido, eu faço feira, nunca vou ser assaltado. Fulano foi assaltado, mas eu não sou fulano. Todo mundo é. Você não é todo mundo, querido. Eu não sou todo mundo. Sabe, a Bíblia diz, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à esquerda. Querido, você pode estar no meio do assalto, do tiroteio. Você vai sair ileso, rindo, dançando, pulando, dando estrela, saltando mortal. A bala pode estar comendo, zunindo no seu ouvido, querido. Você vai sair ileso. Ileso. Nada pode te garantir isso, a não ser a verdade da palavra. O cartório não pode te garantir, lei judiciais não pode te garantir, governo humano nenhum pode te garantir, mas a palavra pode te garantir. O que é que o Senhor pede para isso? Apenas creia somente. Apenas creia somente, querido. Sabe, começa o dia. Abba, papai, aquele que cuida de mim. E a Bíblia diz mais assim, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e de bem, não de mal. Cristo, se Deus não pensa mal sobre você, por que você vai pensar? Por que você gasta a sua energia pensando o que não presta sobre você? Eu sou frágil, eu vou pegar uma doença, eu sou doido, eu sou maluco, eu não posso sair de... Para com isso. Deus não pensa isso sobre você. Aleluia. 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 É uma escolha, querido. É uma escolha. Pai, está aqui o teu povo. Eles não são meus. Eles são do Senhor. Eu entreguei, Pai, a tua porção para hoje à noite. Aquilo que o Senhor colocou no meu espírito, eu entreguei. Eu creio, Senhor, e eu posso ver pelos olhos da fé que essa porção entrou, alimentou. Agora, nesse momento, ela está combatendo convicções erradas, crenças erradas, pensamentos de doença estão virando pensamentos de saúde.
Pensamentos de segurança estão virando pensamentos de segurança, de integridade. Pensamentos de todos os tipos de fragilidades estão virando pensamentos de convicção, de fortaleza, de força, de vida. Pensamentos de morte estão virando pensamentos de vida, Pai. Eu declaro cada um, Senhor, pensando o bem sobre si mesmo. Cada um se vendo saudável, avançando, seguro, crescendo, amadurecendo, desenvolvendo a própria fé. Oh, Pai, eu declaro as crenças limitantes sofrendo o efeito disso que foi ministrado hoje à noite. E quando eles voltarem para casa, Senhor, durante a semana, sempre que esse tipo de pensamento tentar vir, vai bater na porta da fortaleza do nosso espírito. E não vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Porque eu posso ver, Senhor, que cada um deles vai pensar pensamentos de vida sobre si mesmo. E não vão permitir, Senhor, que pensamentos de morte façam morada. Pensamentos de fragilidade, pensamentos de limitação. Eles são o seu povo, Senhor, assim como eu também. E Ele disse: eu entrego e eu descanso, eu vou dormir, e a provisão necessária vai chegar. Sabe, querido, eu vou dizer uma coisa pelo Espírito. Essa ministração, ela vai ser ouvida por muitos de vocês por muitos anos, porque houve uma porção muito específica hoje à noite. Muitos de vocês vão passar, não por uma fragilidade, querido, mas essa ministração que o Senhor trouxe hoje à noite, essa porção de poder, ela é um marco para um ponto de transformação. Eu não estou dizendo, querido, naturalmente, eu percebo no Espírito. E por muito tempo, muitos de vocês, hoje à noite, querido, foi um marco do Senhor, uma bandeira do Senhor. Obrigado, Pai, nisso eu confio, entrego, descanso e durmo. Em nome de Jesus, amém. Eu quero ministrar sobre a ceia, você ainda sentado. Lá em Gênesis, aleluia. Gênesis capítulo 2. Versículo 6. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem, o corpo do homem. Nós fomos formados, querido, lá em Efésios 1, dentro do Senhor. O corpo foi formado no Éden. Formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Aleluia.
Aleluia. Primeira Coríntios 11, 25. Pegando do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças. Por que, querido, na noite em que foi traído? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele terminou, do momento que Adão caiu, Jesus retomou. Deus é tão perfeito até nisso, querido. Quando você olha lá para Gênesis, os estudiosos judeus dizem que Adão tem a aparência de um homem de 30 anos. 30 e poucos anos, ou seja, quando Adão caiu, quando Adão traiu o Senhor, ele tinha nessa faixa de idade. E Jesus retoma a criação exatamente dessa faixa de idade. E a ceia, ela é celebrada quando? No momento da traição. Ou seja, ligando uma coisa com a outra. Nada está solto, ele liga tudo. De onde Adão caiu, querido, ele retomou. É por isso que a Bíblia chama ele de o segundo ou o último Adão. Aleluia. Na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Quando Deus cria o corpo do homem lá no Éden, ele soprou aonde? Ele soprou aonde? Nas narinas. Querido, se você puxar o ar pela sua boca, o ar vai para onde? Estômago. Se você puxar o ar pelas narinas, o ar vai para onde? Pulmão. E é por isso que a Bíblia diz: não coma sangue de animais, porque a vida está no sangue. O ar que você respira pela boca, ele entra no seu estômago e vira gases. Mas o ar que você puxa pelo nariz, ele vai para os seus pulmões, o oxigênio é decomposto e depois vai para a corrente sanguínea, vira sangue. Quando Deus sopra na narina de Adão, que era apenas barro, diz que ele soprou o quê? Vida. E essa vida virou sangue, o pacto da vida. É por isso que a Bíblia diz: você não comerá sangue animal, porque a vida está no sangue. E existe uma diferença entre a vida do sangue animal e a vida do ser humano. Porque o sangue animal, qual era o poder que o sangue animal tinha no Antigo Testamento? Ele cobria o pecado por um tempo. Dependendo do pecado, alguns uma vez por ano, outros uma vez por semana. E porque Jesus disse que o sangue dele é o pacto eterno? Porque ele só precisou ser derramado uma vez, querido. Uma vez. A última coisa que Jesus fez coletivamente com as pessoas foi a ceia. E ele disse: você está comendo do meu corpo através desse pão e está bebendo do meu sangue nesse cálice. E ele diz: fazei sempre isso em memória de mim. Aí na continuação do texto, Paulo diz: examinai a vós mesmos. Porque a Bíblia fala sobre examinar, querido, quando a gente vai tomar a ceia. Quando Deus soprou na narina de Adão, o que era que estava acontecendo com a vida de Adão na terra? Ela estava começando. O que Jesus quis dizer? Faça isso sempre em memória de mim. E depois Paulo completa: examine a si mesmo. É porque a ceia, querido, ela é um recomeçar de novo. Se você está doente, ela recomeça curando você. Se você está frágil, ela recomeça fortalecendo você. Ela é um recomeço. Ela é, pela fé, querido, ela é como se Deus soprando nas suas narinas de novo. Os hebreus acreditam que o nosso espírito, ele
passa a morar dentro de nós, como Deus soprou nas narinas, o ar foi para o pulmão e depois virou sangue. Os hebreus acreditam que o nosso espírito mora no nosso sangue. E é por isso que a palavra diz que a vida está no sangue. O que foi que Deus soprou para dentro de Adão? Fôlego de vida. Fôlego de vida. Então por isso que a ceia é um recomeçar de novo. E é por isso que a palavra diz: examine a si mesmo. E não é examine a si mesmo só para pecado não, querida. É começar de novo. Sabe, a Bíblia não manda fazer um exame só para pecados também. Mas quais foram as fragilidades, as limitações que você trouxe hoje à noite? Deixe a ceia lavar isso. Recomece de novo. Você vai voltar para casa, você vai voltar para uma semana. Sabe, mas hoje na ceia, antes de tomar a ceia, você vai: Senhor, eu não quero mais essa fragilidade, eu não quero mais essa limitação. Eu não quero mais isso que segura a minha vida. E você vai tomar essa ceia, querido, comer desse pão e beber desse cálice. E pela fé isso vai ser como o Senhor soprando nas suas narinas de novo. Fazendo vida dele morando dentro de você. E a primeira coisa, querido, que nós vamos participar do Senhor depois do arrebatamento é ceia, comida, pão e vinho, vida. Amém? Fica de pé. O diaconato pode distribuir. Aleluia. Aleluia. Agindo com poder.
Aleluia. Lucas 22:17. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aleluia. Sabe, querido, a palavra diz lá em Romanos 12:2, o que foi ministrado hoje à noite: quem tem que levar a sua mente cativa e passar por transformação para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Quem tem, querido? Todos. Diga todos. Todo mundo tem que experimentar essa transformação. Diga, não só eu fui ministrado. Diga, todos foram. Amém. Aleluia. A Bíblia diz: onde existe unidade, onde existe concordância, ali existe a bênção do Senhor para sempre. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Pai, por esse pão que representa o corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, pelas provisões do pão. Obrigado, Senhor. O corpo que foi dado em favor da gente. O corpo que representa a cura do corpo, a saúde divina, as provisões, a prosperidade assegurada, a segurança, a integridade. Nenhum mal nos fará, Senhor. Não sofreremos assalto, roubo, mortes, nada disso. 1000 à direita e 10.000 à esquerda, Senhor, não seremos abalados. Obrigado, Senhor, pela fé simples. É pela fé simples. Pela fé simples, papai. Abba, papaizinho. Nós agradecemos porque o Senhor enviou o teu filho para morrer por nós e entregar o corpo dele em nosso favor. Nós participamos dessa ceia, Senhor, pela fé. Pela fé, o que foi ministrado, Senhor, hoje à noite, nós selamos com ela. Pode participar do pão. Obrigado, Senhor, pelo cálice da aliança que nos torna filhos. Que não nos torna apenas salvos, Senhor, mas nos torna filhos. Com o direito de não te chamar apenas de Senhor, ou não apenas te chamar de Deus, mas te chamar de pai, de papai, de papaizinho, de alguém próximo. Oh, Pai, eu declaro essa verdade simples, governando a nossa vida. Oh, querido, vai dormir hoje à noite, diz papaizinho. Acorda amanhã, diz papaizinho. Eu confio em Ti, eu te entrego minha vida. Eu vou dormir para receber a Tua provisão. A palavra do Senhor diz que o Senhor dá àqueles que amam enquanto dormem. Oh, Pai, nós entramos nessa verdade pela fé. Obrigado pelo sangue do Teu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Pode participar do cálice. Aleluia. Estás
portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, quando corações adora-te, adora-te. Estás aqui, curando corações, adora-te, adora-te. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E senta um pouco. Aleluia, aleluia, aleluia. Não esteja ansioso por coisa alguma, amém? Aleluia. Hoje à noite, querido, você vai dormir. Hoje à noite você vai para o berço, imerso por essa atmosfera, amém? O Espírito dentro, o Espírito sobre, trabalhando na sua cabeça, na sua vida. Amanhã você vai acordar novinho, amém? Tem alguém que fez aniversário essa semana? Não, teve ninguém que fez aniversário essa semana, não?